Olá, que bom estar chegando até você. Estamos iniciando mais uma aula, mais um momento de aprendizado, mais uma conversa para falarmos do nosso curso, o curso da Missão Esperança. E hoje nós vamos para a aula que trata e trabalha o tema de evangelismo. É muito bom estar com você. E nós somos da Secretaria de Missões, Assembleia de Deus de Blumenau, somos da Missão Esperança, eu sou o pastor Peter Hibert e estamos aqui para juntos pensarmos no reino, pensarmos em missões, pensarmos em evangelização. Um tema tão especial, tão propício, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com essa aula. Nós estamos trabalhando o livro da própria Missão Esperança e você pode adquirir o livro Teologia de Missões e Evangelismo, que é o livro da editora Kalel, e ele trabalha justamente uma proposta missionária, uma proposta dentro do campo da missiologia, uma proposta de práticas para a igreja local, e realidades que o líder de missões vivencia, desafios, propostas, ideias e uma visão, claro, uma visão que nós, como Missão Esperança, também colocamos uma visão de trabalho, uma visão de proposta, uma visão de perspectiva. Então, hoje nós, dentro da nossa proposta de trabalho para o nosso aprendizado, nós vamos falar de evangelismo, né? Evangelismo. Lembrando que você pode adquirir o livro. Você que ainda não tem o nosso livro, você pode adquirir o livro Teologia de Missão e Evangelismo, da editora Kalel. Você pode adquirir em uma das nossas Assembleias de Deus de Blumenau. Você pode também adquiri-lo na Secretaria de Missão da Assembleia de Deus de Blumenau, no templo sede da ADBlu. E você também pode entrar em contato conosco. Quem sabe você está um pouco mais longe, entre em contato conosco aqui na Assembleia de Deus de Blumenau, na ADBlu, a Secretaria de Missões. Será um prazer atendê-lo, será um prazer falar com você. Quem sabe você está muito longe, então a gente pode enviar, sim, temos meios para enviar esse material para você, tá bom? Eu deixo aqui meu contato à disposição, aqueles que quiserem tirar alguma informação ou até mesmo fazer o seu pedido, fale conosco no 47-9181-6981. Que bom estar com você para falar de missões. Eu sei que se você está assistindo essa aula, se você está conosco nesse vídeo, é porque você tem um chamado de Deus, é porque você ama missões, é porque você é alguém que quer gastar a sua vida em missão, gastar a sua vida no Evangelho, no Reino de Deus. E quando a gente fala de missões, quando a gente fala de evangelização, existe uma ideia, existe um conceito que a gente precisa esclarecer, deixar ele bem claro, essa ideia de evangelização, de conceito, de missões, porque dentro dessa perspectiva, dessa ideia, muitas pessoas imaginam que para ela fazer parte, somar no reino, para ela fazer missões, para ela fazer parte de algum projeto de evangelização, ela precisa ir para longe, ela precisa estar em um outro país, ela precisa ser enviada para um continente distante, para uma tribo isolada. Mas a verdade é que o Evangelho deve ser pregado em todos os lugares, o Evangelho deve ser anunciado em todos os lugares, e eu acho muito interessante uma fala de um grande ícone da missão brasileira,
que é o pastor Ronaldo Lindório, onde ele trabalha a ideia de que cada cristão, cada crente, cada membro do corpo e, consequentemente, membro também de uma igreja, de uma denominação, de uma comunidade local, cada crente é um missionário. Cada crente tem a responsabilidade de promover o reino, de divulgar o reino, de anunciar o reino, de evangelizar, de proclamar o evangelho. Então, a gente precisa ter claro essa ideia de que sim, existem missionários que precisam ser enviados para lugares desafiadores para promover a evangelização de povos não alcançados, povos isolados, povos que têm muito pouco contato com a palavra, com o evangelho, com Bíblia, pessoas que estão em países emergentes, em situações de extrema pobreza, miséria, carência. Sim, a igreja, as denominações, as agências de missões têm projetos espalhados no mundo inteiro. A Janela 10x40, por exemplo, é um alvo das agências missionárias. As agências missionárias têm buscado entrar para evangelizar a Janela 10x40, que são aqueles países que estão numa região geográfica da Terra, onde o Evangelho ele já passou por alguns desses lugares há muito tempo atrás, como é o caso de alguns países árabes, alguns países de predominância maciça muçulmana, islâmica, e muitos desses países que hoje são fechados para a evangelização já viveram um avivamento há muitos séculos atrás, principalmente a região que abrange a própria Terra Santa, aqueles países árabes em volta do Oriente Médio, onde muitos deles viveram momentos de grande evangelização, de grandes avivamentos, mas que, de fato, hoje estão fechados. E dentro da Janela 10x40, que é uma posição geográfica, é uma posição 10x40, uma janela que ela vem do planisfério. Dentro dessa posição geográfica existem muitos países e povos não alcançados, não evangelizados, não por falta de interesse das igrejas e das agências missionárias, das secretarias de missões, mas de fato porque realmente é um desafio, é proibido, é perigoso. Existem missionários que entram em determinados países e arriscam as suas vidas porque realmente a legislação daquele país, a legislação que rege aquele povo não permite a evangelização, não permite o cristianismo, não permite até mesmo outras religiões além daquela que eles já observam e praticam. Sendo assim, nós vamos então trabalhando a aula sobre a evangelização. E eu tenho certeza que já passou pelos seus pensamentos, você que tem um chamado, você que é apaixonado por Deus, por sua obra, você que é um apaixonado e arde no seu coração fazer algo, é claro que a evangelização ela fará parte dos seus planos, dos seus projetos. Um cristão chamado, um cristão cheio do fogo, cheio da presença, cheio da paixão, cheio do Espírito, consequentemente, ele será um agente da evangelização. Não há como ser diferente. Não há como alguém que entende o plano, o propósito, o projeto, o seu chamamento, a salvação que lhe foi agraciada, vamos dizer assim, e ele é cheio desse espírito do evangelho, não existe como ele não fazer parte, não ser um agente da evangelização, não existe. Então nós vamos trabalhar alguns fatores um pouco mais teóricos do campo da evangelização e, num segundo momento, nós vamos trabalhar
um lado mais prático, inclusive, trazer pessoas aqui também para falarem de evangelização na prática, praticidade, aquilo que vivem, vivenciam. Nós temos como introdução da aula 4, né? E mais uma vez eu queria ressaltar a importância de você ter o livro, tá bom? Importante você ter o livro, estudar o livro, acompanhar o livro, porque é o livro da Missão Esperança. É o livro da nossa proposta de missão e é um pouco daquilo que vem como proposta, projeto, ideia, visão e missão da Secretaria de Missões, do Ministério de Missões da Assembleia de Deus de Blumenau, para que possamos somar no reino, possamos somar na obra de Deus. A nossa aula, ela inicia com uma frase de Sophia Miller. Ela afirma que eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Olha que interessante essa fala, essa afirmação de Sophia Miller. A Sophia Miller, que foi uma mulher, uma missionária, que deu a sua vida pela evangelização da Amazônia, o grande Amazonas, né? E ela dedicou muitos anos, muito tempo da sua vida para a evangelização deste grande rincão do mundo, né? Hoje o mundo olha para a Amazônia, líderes políticos do mundo inteiro olham para a Amazônia, já foi debate de discussões e sempre está nas polêmicas, né? Passa ano, vem ano, vai ano, mas a grande Amazônia sempre está nas polêmicas, nos assuntos que principalmente envolvem a preservação, a sua preservação, as queimadas e fatores políticos, né? Infelizmente, acaba se tornando alvo de disputas políticas, de inclusive interesses políticos. Mas a verdade é que dentro do grande Amazonas, muitos povos que estão, por que não dizer, isolados. Não vamos usar a expressão não alcançados, mas isolados. E eu propriamente já tive oportunidade de estar no Amazonas, ficamos alguns dias dentro da selva, dentro do Amazonas, andamos nos grandes rios do Amazonas evangelizando, pregando, fazendo cultos e tendo contato com os povos locais, com os povos nativos. Tivemos contatos com algumas etnias de povos que vivem dentro do Amazonas e realmente Sophia Miller, ela dedicou muito tempo da sua vida, dedicou e gastou a sua vida no Amazonas, evangelizando aqueles povos incansavelmente e, na verdade, o Amazonas ele é tão grande, o Amazonas ele é tão espalhado, vamos dizer assim, no sentido e na perspectiva de comunidades, povos, né? Eles são tão espalhados, tão grandes, pontos geográficos tão distantes, que praticamente a evangelização do Amazonas, ela ainda é uma tarefa que está por ser feita, por se esgotá-la, porque realmente a evangelização deste grande rincão do mundo é uma tarefa que exige, sim, dedicação, empenho, exige paciência, exige esforço, exige vários fatores, inclusive investimentos de igrejas, de secretarias, de agências missionárias que possam fazê-lo. E a afirmação dela, quando ela diz, eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. É claro que a gente precisa entender essa fala, essa afirmação, essa expressão de Sophia Miller, a grande missionária da Amazônia, né? Mas ela não está aqui querendo desmerecer
o chamado de Deus, que é muito precioso. De maneira nenhuma, Sophia Miller está aqui negando o chamamento, negando a vocação, aquele direcionamento que o Espírito, que Deus dá aos seus servos, à sua obra, mas eu acredito que ela está tentando trazer uma ideia de algo superior, a obediência àquilo que está dito pelo próprio Deus, obediência àquilo que está afirmado pelo próprio Deus. Eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Ou seja, em algum momento da sua vida com Deus, da sua vida de conversão, ela entendeu que, sendo ela alguém que foi chamado, que foi salva, que foi transformada pelo poder do Evangelho, que era parte do corpo, que era membro do corpo de Cristo, que era alguém que entendia que era filha, que era chamada para viver tudo aquilo que Deus tem para os seus. Então ela entendeu que, lendo a sua palavra, ela deveria pregar, ela deveria anunciar, ela deveria ir às nações, ir aos povos, ir aos lugares aonde realmente o Evangelho ainda não tinha chegado. A história ela é uma história que nos traz muitas informações, mas a verdade é que não nos faltam, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, dentro dos próprios evangelhos do Novo Testamento, não nos faltam afirmações, não nos faltam ordens, não nos faltam, de maneira nenhuma, uma ação clara dos céus nos ordenando a pregarmos, a evangelizarmos. Ide por todo o mundo e preguem o evangelho às pessoas, às criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. É uma ordem, é uma fala muito clara. Ide por todo o mundo. Então, é muito interessante nós observarmos essa expressão de alguém que dedicou a sua vida na selva amazônica, uma mulher, e ela diz: eu não tive um chamado, eu li uma ordem e a obedeci. Você está obedecendo a ordem que Deus já determinou, que Deus já nos deixou de forma muito clara na sua própria palavra? E eu volto aqui a trazer aquela ideia do grande ícone, um dos grandes ícones da missão no Brasil, pastor Ronaldo Lindório, que trabalha em muitas das suas falas, em muitos dos seus seminários, cursos, palestras, a ideia de que todo membro do corpo de Cristo, todo cristão, todo crente é sim e deve ser um missionário. Não numa ideia mágica, numa ideia ilusória, não. Numa ideia de entender que, indiferente da posição social, da posição e do lugar aonde vive, ele deve ter, sim, cada cristão deve ter a responsabilidade, ele deve ter muito claro que ele é um chamado por Deus, que ele é alguém que, de fato, deve obedecer à ordem, deve obedecer aquilo que foi estabelecido por Deus. Ele deve entender que ele tem no reino responsabilidades. Nós temos responsabilidades no reino de proclamar, de falar, de divulgar. Não podemos nos calar, porque, como já disse um grande apóstolo, ai de mim se eu não pregar, se eu não anunciar, se eu não falar. Bom, sobre a evangelização, uma verdade é que muitas pessoas, elas têm desejo de evangelizar, mas não sabem como e nem por onde. Então, é importante a gente pensar isso, que existem meios de evangelismo. Existem meios para que a gente possa executar
essa tarefa, né, a tarefa da evangelização. Então é importante nós termos claro que todo membro do corpo de Cristo, todo cristão, toda pessoa que foi perdoada, nasceu de novo, lavada dos seus pecados, é membro do corpo, é membro da igreja, ele tem uma tarefa. Você tem uma tarefa. A tarefa de ser um agente da evangelização. É claro que nós também precisamos estar contextualizados. E agora nós vamos ver alguns métodos, algumas contextualizações dessa tarefa, porque a verdade que está diante de todos nós é o tempo, o momento em que vivemos, os recursos aonde nós temos acesso e os métodos que podem ser aplicados para cumprirmos a tarefa da evangelização. O evangelismo pessoal, né? Esse é um dos meios pelo qual muitas pessoas, ou por que não dizer, a maioria das pessoas foi alcançada. Para as pessoas que não nasceram dentro de um ambiente cristão, de uma igreja evangélica, de uma comunidade cristã evangélica, elas de alguma forma começaram a ouvir, começaram a ser evangelizadas. Eu, particularmente, né, a minha experiência pessoal, eu não nasci dentro de uma família cristã, evangélica, e em um determinado momento da minha vida eu comecei a ser evangelizado, comecei a ouvir a fala, a pregação de amigos, de pessoas que perto de mim estavam e pregaram, evangelizaram, testemunharam. E como foi importante os testemunhos naquele tempo, em que não entendia muito de questões, vamos dizer assim, teóricas da própria Bíblia, mas testemunhos e experiências de irmãos, de cristãos, de membros do corpo de Cristo que estavam perto de mim, como foi importante ouvir os testemunhos, as experiências que eles estavam tendo com Deus, e aquilo de fato foi muito importante. Então, a evangelização pessoal, ela deve acontecer, porque nós sempre estamos perto de pessoas, sempre. Sempre estaremos, sempre haverá pessoas perto de você, e é importante que haja, sim, uma proclamação, que haja, sim, um posicionamento. Nós não podemos ser agentes secretos do Evangelho, não podemos ser agentes secretos de Deus. Precisamos deixar claro quem somos, a quem servimos, o que estamos fazendo. Não é necessário que você afaste as pessoas, a medida e a dose são sempre importantes, o tempero, né, que faz toda a diferença em um alimento. Você deve entender a dosagem, a medida, você deve entender o momento, mas uma coisa é fato: sempre haverá uma oportunidade para você falar, sempre. Sempre haverá um momento oportuno, sempre haverá uma entrada, um acesso, sempre haverá uma deixa, né, para você falar de Deus, falar de Jesus, falar do Evangelho, falar para aquela pessoa que está próximo, o evangelismo pessoal. Eu acredito que o evangelismo pessoal, na área da evangelização, é uma das ferramentas mais eficazes que nós temos, porque existe o contato, existe o vínculo. E como é importante criar-se um vínculo com a pessoa que você está evangelizando. É muito importante pensar nisso, nesse fator de criar vínculos, porque até mesmo pesquisas mostram que pessoas que acabam criando um vínculo com os membros do corpo de Cristo são essas que
passam a dedicar a sua vida, dar continuidade, buscar o batismo, conhecer mais da palavra e se tornam membros do corpo, membros da igreja e acabam servindo a Deus porque criaram algum tipo de vínculo, porque nós não podemos deixar as pessoas que estão sendo evangelizadas, estão dando seus primeiros passos, não podemos deixá-las sozinhas. Então, o evangelismo pessoal é muito simples. Você não precisa ser um doutor, você não precisa ser um especialista nas Escrituras para falar de Jesus para alguém, de maneira nenhuma. Basta você contar aquilo que você está vivendo, basta você contar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Isso faz parte do evangelismo pessoal. Contar, abrir a sua boca para relatar o que Deus está fazendo e o que você tem entendido de Deus. É muito, muito prazeroso. Realmente é muito abençoador para quem fala e para quem recebe falar de Jesus. O evangelismo público, né? Esse já é um outro aspecto, um outro método que ele pode ser abordado, o evangelismo público. Por muito tempo se trabalhou essa ideia de cruzadas evangelísticas, pregações nas praças, em lugares públicos, em algumas cidades, principalmente nas grandes cidades do Brasil e até do mundo, existem aqueles pregadores que pregam nas praças, própria cidade de São Paulo, na Praça da Sé, aqueles pregadores que ficam o dia inteiro ali pregando ao ar livre. Cidades como Curitiba, terminais de ônibus, praças, nas grandes ruas do centro, eu mesmo presenciei pessoas pregando. E, por que não dizer, na cidade onde estamos aqui, em Blumenau, também pregações. A igreja muitas vezes também promoveu esse tipo de evento, esse tipo de método para o evangelismo de forma mais pública, né? Então, existem vários métodos, vários meios para promover isso. É claro que é necessário pensar o fator momento, o fator tempo, o fator cultural, para que a gente possa obter resultados. Existem métodos e os métodos podem de fato ser alterados, porque os métodos estão ligados ao tempo, à cultura, ao momento em que estamos vivendo. Agora, a raiz, o princípio, a evangelização, isso não pode ser alterada de maneira nenhuma. Precisamos evangelizar, precisamos promover o evangelho. Então é verdade que existem muitos métodos, né? Algum tempo atrás era muito comum os cultos ao ar livre, né? E é verdade que em alguns lugares esse tipo de método, aqueles cultos de domingo à tarde ao ar livre, esse tipo de método ainda tem muito êxito. Em alguns outros lugares, talvez, é necessário se pensar formatos para cultos de evangelização pública, frentes de evangelização pública que tenham mais alcance, mais êxito. É claro que todo tipo de método é bem-vindo, ele é de fato eficaz, mas hoje, nesse tempo que estamos vivendo, e principalmente esse avanço tão radical da tecnologia, né? Tão veloz, né? Tão veloz, é importante nós entendermos que é um novo tempo e que existem métodos que Deus está nos dando. E nós não podemos ficar de fora disso, não podemos deixar isso de lado. Novos métodos. O quão eficaz é o bom uso das redes sociais para evangelização, muito eficaz. Muitas pessoas que estão em ascensão, falando e promovendo
o reino, a pregação do Evangelho nas redes sociais e tem tido grande êxito. Então é importante nós pensarmos nisso. Nós vamos, em um outro momento, trabalhar a parte mais prática, né, da evangelização e, inclusive, com alguns relatos, né, de evangelização na prática, na vivência, até mesmo dentro da nossa cidade. E em um segundo momento, a gente vai, então, fazer com que essa aula seja complementada por esse segundo momento que a gente vai trabalhar com partes e trazer aqui ideias mais práticas da evangelização. Então, nós já estamos indo aqui para o fim desse primeiro momento da aula de número 4, né? E entendendo que dentro dessa parte introdutória nós somos agentes de Deus, somos agentes da evangelização, somos sim agentes dessa tarefa e todos nós, você que está nos assistindo, você que é um líder de missão, você precisa promover isso dentro da comunidade, da igreja, da congregação onde você está, promover a evangelização. Eu já falei aqui numa outra aula, em um outro momento, que o líder de missão, ele além de algumas outras funcionalidades que ele tem e que ele deve entender, que ele está lá para funções e também propósitos específicos, mas ele precisa promover ações evangelizadoras nos bairros. E eu tenho certeza que dessa forma o reino, o evangelho vai sendo proclamado em todos os rincões, em todos os lugares. Que Deus abençoe, foi muito bom estar com você falando um pouco de evangelização nessa primeira parte, né, dessa aula. E, mais uma vez, eu vou encerrando aqui esse momento da aula número 4, deixando aqui a minha fala, meu incentivo para você adquirir o nosso livro, tá bom? Entre em contato conosco ou procure em uma das Assembleias de Deus de Blumenau. Se for de longe, a gente envia para você. Essa foi mais uma aula do nosso curso Teologia de Missão e Evangelismo. Foi muito bom estar com você e eu tenho certeza que estamos aqui para somarmos e cumprirmos a missão de Deus. Deus te abençoe.